Irmãos, abra comigo as vossas Bíblias no livro dos Salmos, de número 78. Salmo 78. Salmo 78, versículo 19. Salmo 78, versículo 19. Salmo 78, verso 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar para nós uma mesa no deserto? Vou repetir. E falaram contra Deus, dizendo, que é uma pergunta: pode acaso Deus preparar para nós mesa no deserto? Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez eu me coloco à disposição do Senhor. Fala conosco uma vez mais, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor conhece, Pai, a cada vida que adentrou aqui nesta noite, a cada pensamento, a cada questionamento, a cada escolha ou decisão que cada um tem que tomar. Eu me coloco aqui, Senhor, uma vez mais como um vaso nas tuas mãos, para ser usado conforme a tua vontade. Aqui está um homem, Senhor, como qualquer outro homem, mas aquele que habita em mim conhece o coração de cada um que aqui se encontra, Pai. E eu lhe peço, unge-me mais uma vez, derrama da tua unção, derrama da tua graça, usa de misericórdia para com a minha vida, Senhor. Abra os nossos olhos do entendimento, não permita que nada e nem ninguém possa roubar a nossa atenção, mas que possamos estar aqui neste lugar de corpo presente, de espírito, corpo e alma, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu me coloco uma vez mais, para que eu seja instrumento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por favor, toda a sua atenção. Hoje nós queremos falar sobre deserto. Deserto simboliza para nós dificuldades, problemas, lutas, guerras. É algo que nenhum de nós queremos passar, é algo que nenhum de nós queremos enfrentar. Mas Deus, Ele é sábio, Deus, Ele é inteligente. Por quê? Se as coisas for tudo fácil para nós não vamos crescer, nós não vamos nos aperfeiçoar. Assim como uma criança, para poder desenvolver, poder crescer, poder caminhar, ela leva tombos. E a pergunta é: se uma criança, depois com o tombo que ela leva, e se ela não se colocar de pé e tentar novamente, ela não vai conseguir caminhar e nem correr. Assim é nossas vidas também. Às vezes Deus nos submete a alguns desertos na vida, algumas provas na vida, algumas dificuldades na vida. Eu quero que você também, aí no seu banco, você abra comigo a tua Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 15, é onde nós vamos tomar base nessa noite, para nós entendermos o deserto que o povo de Deus teve que enfrentar. O salmo que eu li aqui, no Salmo 78, é um questionamento do povo, perguntando a Deus: será que Deus era capaz de preparar para aquele povo uma mesa no deserto? É uma pergunta, é um questionamento. Porque entenda, Pablo, que durante os 430 anos que Israel passou no Egito, eles sofreram, eles foram espancados, eles foram humilhados, eles foram torturados, mas eles clamaram a Deus, porque havia uma promessa que Deus havia feito para aquele povo, que Deus ia libertar eles de lá. Só que esse povo passou por um tempo muito de dificuldade, muitos problemas, mas aquele povo começa a clamar pela dor que está vivendo. Eu aprendo algo aqui, irmãos.
fecha e os inimigos são destruídos lá dentro. Eu vou chegar lá, paciência. Assim que o povo atravessa o mar vermelho, Moisés faz um cântico a Deus de agradecimento. Miriam, sua irmã, da mesma forma, juntamente com algumas mulheres, pega o instrumento e começa a tocar e louvar a Deus. Essa é a expressão que nós temos quando nós recebemos uma vitória da parte de Deus. Qual que é a tua sensação, a nossa sensação, quando Deus responde a nossa oração, quando Deus nos abençoa? É um sentimento de alegria, é um sentimento de gratidão, mas depois também de uma grande bênção, pode vir também uma grande prova. Depois de uma grande maravilha de Deus, espere também que virão provas. Só por quê, pastor? Porque Deus tinha uma terra para fazer esse povo entrar. E qual era essa terra? Era uma terra chamada Terra Prometida. Era uma terra de fartura. Era uma terra onde o povo ia comer o pão sem escassez. Era uma terra onde o povo ia entrar, ia desfrutar daquilo que Deus tinha para eles. Mas antes de chegar nessa terra prometida, havia um deserto a ser enfrentado. Havia um deserto a ser percorrido. Porque Deus faz promessa para mim e para você. Só que é necessário nós passar por alguns trajetos para nós chegarmos na terra que Deus nos prometeu. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus promete para nós tem um preço a ser pago. Porque nós temos que entender que às vezes, para que quando a bênção não chegar para nós, não venhamos desperdiçá-la. Porque quantas bênçãos que às vezes o ser humano recebe na mão, e rapidamente ele perde a bênção porque não foi suado, não foi chorado, não gemeu. Isso traz uma lição para nós como pais e mães. Cuidado para facilitar muito demais a vida dos filhos. Alguém pode dizer: não, minha vida foi sofrida, pastor, então tudo que eu passei eu não quero que meu filho, a minha filha passe. Ei, o que você passou tornou o que você é. O que você enfrentou lá atrás, entenda uma coisa: às vezes você não foi poupado, mas você se tornou um homem íntegro, você se tornou uma mulher íntegra, e tudo aquilo que nós passamos, entenda algo, é para nos tornar quem nós somos hoje. Não, pastor, eu passei uma vida difícil, então eu vou poupar meu filho. Cuidado, isso não é poupar, isso pode ser estragar. Porque tudo que vem fácil não se valoriza. Tudo que se vem fácil a gente desperdiça. Não. Há um ditado árabe, se não me engano, que diz: tempos difíceis faz homens fortes, tempos fáceis faz homens fracos. Por que, irmãos? É no momento de dificuldade que nós colocamos a culpa mais para funcionar. Porque tudo que é fácil vai embora fácil. E a Bíblia diz que homens fracos faz tempos difíceis. Às vezes Deus tem que nos submeter a passar por dificuldades na vida para nós crescermos. Nós temos visto nos dias de hoje o ser humano tem a facilidade para ter coisas que há alguns anos nós não tínhamos. E tudo reclama. Tudo reclama. A pergunta é: será que você tem que estar, irmão ou irmão? Você teve um dia. Eu não vou dizer de viver um momento que você teve que colocar um prego no chinelo, porque você não tinha dinheiro para comprar outro. Alguém já viu uma experiência dessa aqui? Alguém já teve uma experiência de pegar uma parte de dente e pegar na ponta, esticar, ou até mesmo cortar ela para passar a parte de dentro lá dentro? Alguém teve essa experiência? Eu já tive. A pergunta é: algum momento a gente viveu difícil, mas entenda uma coisa, por isso que eu aprendo, irmão, que tem momento da vida que a gente vive situação para a gente crescer, porque senão qualquer coisa a gente quer largar a mão e desistir. E a Bíblia diz que esse povo que agora é levado para onde? Para o deserto. Porque antes da terra prometida havia o deserto para esse povo passar. E a Bíblia diz que esse povo agora, Gênesis capítulo 15, você tem a Bíblia aberta, versículo 22,
vai dizer o seguinte: e foi que fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou uma árvore com lenho, com madeira. Lançou Moisés nas águas, e as águas tornaram doces. E Deus ali deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Irmão, esse povo acabou de vir agora o Mar Vermelho se abrir. Caminha 3 dias agora e não encontra água. Praticamente 2 milhões de pessoas no deserto, adultos, jovens, crianças, com certeza bebês. 3 dias caminhando no deserto e não há água. E esse povo agora, por enfrentar essa dificuldade, vai começar a reclamar, vai começar a murmurar, vai começar a chegar até Moisés e vai dizer: Moisés, o que nós vamos beber? E quando ele chega em determinado lugar da água chamada Mara Amarga, aonde não poderia beber aquela água, eles vão clamar, vão murmurar, vão reclamar com o Senhor. E naquele momento Deus vai dar uma orientação para Moisés, dizendo: Moisés, pega esse lenho, essa água e lança até o mar, para que a água se torne potável, para que o povo possa beber. E Deus vai dizer ali, e Deus ali os poupou. Qual que é o propósito do deserto? Qual que é o propósito? Deus nos leva a passar por alguns desertos da vida. É nos provar, é nos experimentar. O deserto, escute o que eu vou dizer, não é o diabo que te leva, é o Espírito de Deus que te leva. O deserto é a escola de Deus, que Deus matricula os teus servos para trabalhar em nós, para que depois possa trabalhar através de nós. O deserto é um lugar que não te promove, o deserto é um lugar que te humilha. O deserto é um lugar que as luzes não se acendem sobre você. O deserto é um lugar que as luzes se apagam sobre você. E a Bíblia diz que Deus nos provou. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4: foi o Espírito Santo de Deus que levou Jesus para o deserto. Não foi o diabo. João Batista foi criado no deserto. Moisés passou 40 anos no deserto com seu sogro, antes de libertar o povo de Israel. Elias passou 40 dias no deserto. Todos homens e mulheres que foram instrumento da mão de Deus, primeiramente passaram pelos desertos da vida. E comigo e com você não será diferente. E a Bíblia diz que Deus nos provou. Deus provou eles, permitindo faltar água. E qual que foi a atitude desse povo quando eles se provam? A provação era para saber se o povo obedeceria a Deus ou não. Porque é fácil nós dizermos que nós somos fiéis a Deus quando as coisas estão tudo boas para você. E qual que é o propósito de Deus nos provar? É para extrair o que há de melhor em nós. E por que o diabo nos tenta, pastor? É para extrair o que há de pior em nós. Porque nós somos fiéis a Deus até antes da prova chegar. E nós dizemos: pastor, eu conheço o meu coração. Mas Jeremias capítulo 17 vai dizer que o coração do homem é enganoso.
bonito de se falar, até que os problemas cheguem, até que as dificuldades cheguem, até que o problema bata na tua porta. Quantas vezes não fez juramento? Não, porque o juramento que você faz diante do homem, você está fazendo diante de Deus. O que acontece é tão bonito, é tão lindo, mas quando os problemas chegam, quando as dificuldades chegam, porque vai ter provação, porque vai ter dificuldade, e Deus está assim fazendo com esse povo, provando. Esse povo passou muitos anos no Egito, irmãos, e esse povo tinha uma cabeça totalmente, vou dizer assim, confusa, e Deus precisava trabalhar na vida desse povo. Por quê? Não teria como Deus colocar algo na mão deles, primeiramente não ensinasse para eles. Então, um dos propósitos de Deus colocar nós no deserto é para nos provar, é para ver o que está dentro do nosso coração. Pastor, Deus não sabe o que está no nosso coração, Deus sabe. É nós que nós não sabemos o que está aqui dentro, e nós só sabemos quando nós enfrentamos dificuldade. Porque eu tenho visto ao longo desses 20 e tantos anos servindo a Deus, eu vejo muitas pessoas dizendo que Deus é bom e é lindo, e quando a dificuldade chega, as lutas chegam, cadê o irmão? Cadê a irmã? Dizendo que Deus é bom, que Deus é lindo, a porta já fechou, o negócio estreitou, cadê o Beltrano? Cadê o Ciclano? Ei, as provações fazem parte da preparação de Deus para os teus filhos. E o que acontece? Deus ali provê para aquele povo água, e eles bebem a água. Aí no capítulo 16, eles vão dar continuidade pelo deserto até a terra prometida. Mas no capítulo 16, presta atenção. No capítulo 16, no versículo 1, vamos ler. Partindo de ali, e toda a congregação dos filhos de Israel, e veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saiu da terra do Egito. Versículo 2: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou uma vez mais contra Moisés e Arão no deserto, e disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor lá na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, comíamos pão até fartar, pois nos trouxestes em deserto para nos matar de fome toda esta multidão. Irmão, a segunda dificuldade que eles têm, que eles fazem, quer voltar para trás, quer voltar para o Egito. Escute o que Deus me está no meu coração nesta tarde. O mais difícil não é tirar o povo do Egito, o mais difícil é tirar o Egito do coração do povo. O povo saiu da primeira dificuldade, eu quero voltar lá para a escravidão. Lá não tinha comida, lá era escravo, mas apanhava, mas era proibido, mas era torturado, mas lá tinha carne, lá tinha pão, mas vai comer até fartar. E agora? Nós estamos aqui, hoje não é diferente, nós olhamos para a história desse povo, e às vezes achamos que somos melhor do que eles, mas a primeira dificuldade que bateu na porta, vou voltar para trás, vou voltar para o mundo, vou voltar a ser escravo do diabo lá, porque eu vim para a igreja, é só luta, é só problema, é só dificuldade. Não, aqui você pode ter luta, mas você tem consolo, você pode ter prova, mas você tem a presença, você pode ter sede, mas Deus tem água para te sustentar. Porque lá o diabo arrebentava comigo, mas ele me dava tudo que eu queria, entre aspas. A atitude é não voltar para trás, ele voltar porque não adianta. É o que acontece com o homem que as coisas acontecem na vida e não está lá de dentro. Ele vive uma vida inteira no pecado, engano, escravidão, e chega na casa de Deus e quer que Deus faz um parte mágica e muda toda a história dele. Deus não é Deus de mágica. Sabe por que muitas pessoas vão procurar lugares ocultos aí? Porque lá eles oferecem a questão também para cá que a vida muda do dia para a noite. Então eu vou. Porque vir para Jesus
Deus vai treinar nós, Deus vai nos podar, Deus vai tirar os carrapichos, Deus vai tirar aquelas coisas que desagradam a Ele. Isso dói, isso machuca. Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, você já não vai andar segundo mais a sua vontade. Agora você vai ter um Deus que vai mostrar o caminho que você tem que andar. E a Bíblia não. Há um ditado popular que diz: quem tem juízo faz o quê? Quem tem juízo faz o quê? Eduardo capítulo 1, versículo 35. Não veio